The Mary Kay Way, o estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Capítulo 1. A liderança baseada na regra de ouro. A regra de ouro nos ensina que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, nos diz a Bíblia em Mateus 7,12. E hoje em dia, essa mensagem tem mais importância do que nunca. É claro que ela vale para todos, mas é uma perfeita regra de conduta para a liderança. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia consideram a regra de ouro um clichê batido, mas ela ainda é o melhor caminho para a liderança. Na Mary Kay Inc., levamos essa regra muito a sério. Cada decisão de liderança se baseia na regra de ouro. Seguir a regra de ouro pode levar ao sucesso. Quando me sentei pela primeira vez para escrever um livro sobre como achava que uma empresa deveria ser, queria fazer um guia para os líderes que servisse também como modelo para trabalhar com as pessoas. Sendo mãe e avó, o meu instinto maternal me fazia desejar para os meus colaboradores o que toda mãe deseja para os seus filhos, o que fosse melhor para eles. Eu havia passado muitos anos trabalhando para os outros, então eu sabia, em primeira mão, o que era ter de prestar contas para outras pessoas. Ao dar início à minha própria empresa, e determinada a implementar um estilo de liderança que gerasse entusiasmo, prometi a mim mesma que minha empresa jamais repetiria os erros que eu havia testemunhado nas empresas em que eu havia trabalhado. As pessoas seriam tratadas com justiça e eu sempre pensaria: se eu fosse essa pessoa, como eu gostaria de ser tratada? Até hoje, quando estou em busca de uma solução para um problema relacionado a pessoas, eu me faço essa pergunta. E quando me pergunto isso, mesmo os problemas mais difíceis logo se resolvem. Muitas das experiências desagradáveis que tive na minha carreira anterior me ensinaram como lidar com as pessoas. Lembro de uma vez ter passado 10 dias dentro de um ônibus viajando do Texas até Massachusetts com 57 outras pessoas, numa excursão de trabalho que seria nossa recompensa por sermos líderes de vendas. Foi uma viagem horrível, com várias paradas porque o ônibus quebrava, mas perseverávamos por causa do pote de ouro no fim do arco-íris. Conhecer o presidente da empresa como seus convidados em sua casa. Mas, em vez disso, nos levaram para conhecer a fábrica. É verdade que uma fábrica pode ser um lugar muito interessante e legal de trabalhar. A nossa é, mas eu estava lá para conhecer o presidente. Quando finalmente fomos convidados à casa dele, só tivemos a oportunidade de passear pelo seu jardim de rosas. Jamais tivemos a chance de conhecê-lo pessoalmente. Que decepção! Não é preciso dizer que a viagem de volta no ônibus foi bem comprida e silenciosa para todas as 58 de nós. Em outra ocasião, eu estava em um congresso de vendas com duração de um dia, ansiosa para cumprimentar o nosso gerente de vendas, que tinha feito um discurso inspirador. Depois de esperar na fila durante 3 horas, finalmente chegou a minha vez de conhecê-lo. Ele sequer olhou para mim. Em vez disso, só ficou olhando por cima do meu ombro para ver se a fila ainda estava muito grande. Sequer parecia estar ciente de que estava me cumprimentando. E por mais que eu percebesse o seu cansaço, eu havia esperado ali durante 3 horas e também estava cansada. Fiquei magoada e ofendida, porque ele me tratou como se eu não existisse. Naquele momento, tomei uma decisão. Se eu, algum dia, me tornasse uma pessoa em que as pessoas esperariam numa fila para cumprimentar, eu daria à pessoa à minha frente toda a minha atenção, por mais cansada que eu estivesse. Eu tive sorte. A Mary Kay se tornou uma empresa grande e diversas vezes fiquei horas na frente de uma fila enorme para cumprimentar centenas de pessoas. Mas, por mais cansada que eu estivesse, sempre fazia questão de me lembrar da rejeição que senti ao esperar naquela fila comprida para apertar a mão daquele gerente indiferente. Com isso em mente, sempre olho cada pessoa diretamente nos olhos e sempre que possível tento dizer algo de cunho pessoal. Pode ser só um comentário como adorei o seu cabelo ou que vestido bonito seu, mas dou a cada pessoa a minha atenção total e não deixo que nada me distraia. Cada pessoa que cumprimento é a pessoa mais importante do mundo para mim naquele momento. Uma vez por mês, um grupo de diretoras de vendas independente vem a Dallas visitar a empresa e participar de um programa educacional.
Mesmo que cada uma dessas sessões de treinamento tenha até 400 pessoas, sempre faço parte do dia de aula com elas. E durante essa visita, convido todas para ir à minha casa para um chá com biscoitos, que eu mesma faço. Inúmeras vezes eu ouço: Mary Kay, eu nunca comi um biscoito feito pela presidente de uma empresa antes. O fato é que nunca me esqueço da vez em que não fomos convidados para a casa do presidente. Então sempre deixo as pessoas à vontade na minha casa. Evidentemente, é importante para elas ver como eu vivo, já que elas quase sempre dizem que me fazer uma visita foi o ponto alto da viagem. E também aprecio imensamente a companhia delas. Espero ansiosa cada visita. Essas mulheres são muito especiais para mim. Novas diretoras de venda independentes continuam a comparecer à nossa sede em Dallas para passar uma semana em um programa de educação e motivação. Elas gostam de conhecer outras mulheres que estão dando esse importante passo ao mesmo tempo que elas. Gostam de tirar fotos com os executivos da empresa e também numa réplica da banheira rosa de Mary Kay, um símbolo de uma boa sorte oriundo da época em que as diretoras de vendas faziam fila para fazer isso na própria casa de Mary Kay. Os biscoitos servidos são os da receita original de Mary Kay. As melhores profissionais de vendas são as que mais inspiram as participantes. As pessoas que ocupam os cargos de liderança em uma empresa às vezes esquecem os maus tratos porque tiveram de passar antes de chegar lá, ou, o que é pior, tentam descontar esses maus tratos nos outros. Meu chefe nunca quis ouvir meus problemas, então não vou ouvir os seus. Ou, meu chefe me dava úlceras, agora é a minha vez de dar úlceras para os outros. Tal atitude só perpetua os erros alheios. Há muitas histórias que eu poderia contar sobre minhas experiências passadas, mas, surpreendentemente, quando paro para pensar em cada uma dessas ocasiões, percebo que esses gerentes não eram tão cruéis e sem consideração como podem parecer. Na maioria das vezes, eles eram pessoas decentes e capazes que sinceramente acreditavam que estavam fazendo um bom trabalho. Seus erros deviam-se a uma falta de empatia com seus colaboradores. Eles não faziam a pergunta mais importante: o que eu faria se estivesse no lugar da outra pessoa? Na força de vendas independente da Mary Kay, um indivíduo pode crescer e progredir sem subir tradicionalmente na carreira. Milhões de consultoras de beleza operam negócios independentes que lidam diretamente com as clientes. Cada consultora de beleza independente define as suas próprias metas, produtividade e recompensas. Uma expressão dessa responsabilidade é o papel da diretora de vendas independente. Ela é a pessoa que constrói uma equipe, educa e guia outras consultoras de beleza. O programa de adoção. Uma das primeiras coisas que eu queria que a empresa dos meus sonhos eliminasse era a ideia de delimitação de território. Trabalhei para diversas empresas de vendas diretas no passado e estava ciente do quanto fui injustamente tratada quando tive de me mudar de Houston para St. Louis por causa do novo emprego do meu marido. Eu ganhava $1.000 por mês em comissões das vendas da unidade em Houston, uma rede que eu havia construído aos poucos, durante um período de 8 anos. E perdi tudo quando me mudei. Achava que não era justo outra pessoa simplesmente herdar a equipe de vendas de Houston que tanto me empenhei para montar e educar. Como não temos territórios na Mary Kay, uma diretora de vendas independente que mora em Chicago pode passar férias na Flórida ou visitar uma amiga em Pittsburgh e contratar uma nova colaboradora para sua equipe enquanto estiver viajando. Não importa onde ela mora nos Estados Unidos, ela sempre terá uma comissão da empresa nas vendas diretas feitas por aquela consultora de beleza independente. Uma diretora de vendas independente em Pittsburgh pode tornar-se responsável pela nova consultora de beleza independente da diretora de vendas que estava visitando e educá-la. A nova consultora de beleza independente participará das reuniões em Pittsburgh e das atividades de vendas locais. Embora a diretora de vendas independente de Pittsburgh precise dedicar muito de seus esforços e seu tempo à nova consultora de beleza, a diretora de vendas de Chicago ganhará as comissões. Damos a isso o nome de programa de adoção. Hoje em dia, temos milhares de diretoras de vendas independentes e a maioria delas educa e motiva as suas unidades, pessoas de outros estados. Algumas têm consultoras de beleza independente em 10 ou mais estados diferentes. Quem é de fora olha para a nossa empresa e diz: não é possível que o programa de adoção funcione. Mas ele funciona.
Cada diretora de vendas independente colhe os benefícios das afiliadas de sua unidade em outras cidades e, por sua vez, ajuda as afiliadas de outras unidades. Mas por que alguém se esforçaria para treinar uma representante adotada sem nunca receber uma comissão de vendas dela? Perguntam as pessoas de outras empresas. Por que eu deveria me esforçar para fazer com que uma pessoa da sua equipe tenha sucesso e você fique com as comissões? O que eu ganho com isso? Elas dizem. Mas na Mary Kay, muitas diretoras de vendas independentes com até 100 adotadas não pensam dessa maneira. Ao invés disso, elas pensam: eu as estou ajudando, mas outra pessoa está ajudando os membros da minha unidade em outra cidade. O sistema funciona e, que eu saiba, nenhuma outra empresa tem um sistema como o nosso. Mas é um sistema que a empresa precisa instituir desde o começo. Não acho que um programa de adoção possa funcionar se uma empresa tentasse instalá-lo antes depois de ela ter sido fundada. Quando começamos nosso programa de adoção, a impressão geral era de que ele não funcionaria, mas eu sabia que ia funcionar. E sabia disso porque ele se baseava na regra de ouro. Na Mary Kay, às vezes damos a isso o nome de princípio Go Give. É uma filosofia que se baseia em dar e se aplica a todos os aspectos dos nossos negócios. Dar mais do que você espera receber é o que define o espírito Go Give. Todo mês é selecionada pelas colegas uma pessoa da força de vendas independente que represente esse espírito e ela ganha o prêmio Go Give do mês. Uma dessas ganhadoras mensais depois ganha o prêmio Go Give anual. Como essa era uma conquista que a própria Mary Kay tinha em alta conta, o prêmio Go Give é considerado o reconhecimento de maior honra de todas as premiações da equipe de vendas independente e é de grande importância para todas as pessoas que o conquistaram em todo o mundo. Embora saiba que o nosso programa de adoção não se aplique a toda empresa, acredito que sirva de modelo para qualquer líder que deseje instituir a filosofia de ajudar o próximo. Os bons líderes não devem pensar somente em dinheiro, tratando as pessoas somente como um meio de obter lucro. Uma atitude como a nossa deve permear toda uma organização, desde os mais altos cargos de gerência até o consumidor. Quando todos se sentem motivados a servir os outros, todos ganham. Quando o assunto é a nossa abordagem de vendas, não queremos que a consultora de beleza independente pense: quanto posso vender para essas mulheres? Em vez disso, salientamos: o que posso fazer para que essas mulheres saiam daqui hoje se sentindo bem consigo mesmas? Como posso ajudá-las a se sentirem mais confiantes? Acreditamos que, se uma mulher se sente atraente por fora, ela também se torna atraente por dentro. Sei bem o que é passar um dia inteiro trabalhando e voltar para casa sem um único pedido. E entendo como se sente uma diretora de vendas independente quando ela passa semanas treinando com amor e dedicação uma nova afiliada só para ver essa pessoa desistir, antes mesmo de começar. Ao longo dos anos, já tive minha cota de decepções nessa área. Na verdade, depois de passar 45 anos trabalhando com vendas diretas, já enfrentei quase todos os problemas imagináveis. Enquanto alguns gerentes tentam esquecer os problemas que enfrentaram no começo de suas carreiras, eu me esforço para me lembrar das dificuldades que enfrentei. Acho que é essencial para as pessoas em cargos de liderança ser solidárias com os outros, e a melhor maneira de entender isso é passar pela mesma experiência. Na Mary Kay, as consultoras de beleza independentes são orientadas e lideradas pelas diretoras de vendas. Toda mulher entra na nossa empresa como consultora de beleza independente. Quando ela chega à diretora de vendas independente, já está completamente familiarizada com os percalços da área. Como parte do nosso programa de orientação, ensinamos cada diretora de vendas independente a se fazer a pergunta: se eu estivesse no lugar dela e ela no meu, como eu solucionaria esse problema? Com essa visão dupla, as boas líderes têm bem mais sucesso ao lidar com os problemas do que aquelas que insistem em apenas adotar a postura de supervisoras. Trate as pessoas de maneira justa. Solucionar problema de gerência ao aplicar a regra de ouro significa tratar as pessoas com justiça, de acordo com seus méritos e não simplesmente usá-las em seu próprio benefício. Para algumas pessoas, isso parece estar em conflito com a busca da empresa por lucro, mas acredito que as duas coisas são compatíveis. Por exemplo, uma pessoa pode pedir um aumento de salário excessivamente alto, que não corresponde aos serviços prestados. Minha mulher perdeu o emprego e também tenho 2 filhos na faculdade. Preciso de um aumento, pode dizer um colaborador.
Um bom líder será compreensivo, mas nem sempre poderá corresponder aos desejos e necessidades, até bastante justos de seus colaboradores. Para equilibrar as responsabilidades para com a empresa, para com o colaborador em questão e para com todos os outros colaboradores, um líder precisa ser capaz de dizer não. Sei que isso pode ser desagradável, mas em vez de abordar o problema como uma tarefa que preciso engolir, tendo transformá-lo numa situação positiva. Quero que o colaborador transforme um não em motivação para realizar ainda mais. E faço isso com 4 simples passos. 1. É imprescindível que cada colaborador tenha certeza de que nenhuma decisão pode ser arbitrária. Então, a primeira coisa que faço é ouvir e colocar a pergunta ou pedido em outras palavras. Isso faz com que o colaborador tenha certeza de que, de fato, compreendo o escopo do problema. 2. Enumero claramente os motivos por que seu pedido não pode ser atendido. 3. Digo não de forma clara e direta. Isso é muito importante se você deseja gerar confiança e respeito entre as pessoas. Não é justo esperar que outra pessoa tenha de interpretar ou adivinhar as suas intenções. 4. E, finalmente, tento sugerir como o colaborador pode atingir seu objetivo por outros caminhos. Por exemplo, para esse colaborador hipotético, eu posso dizer: Bill, sinto muito pela sua esposa, mas sabe, pode ser que ela esteja prestes a embarcar em uma nova carreira. Pode ser uma oportunidade para que ela descubra seus verdadeiros talentos. Deus não tem tempo para fazer Zé Ninguéms. Todos nós temos a capacidade de sermos grandes. Por que você não senta com ela hoje e conversa sobre o que ela gostaria de realizar? Um bom líder é capaz de enfrentar com sensibilidade os problemas dessa natureza e buscar as melhores soluções. Mas as soluções não podem comprometer sua responsabilidade para com a empresa ou para com as outras pessoas dentro da empresa. Assim como um pai ou uma mãe amorosa que ouve o filho, diz, mas nem sempre o deixa fazer o que quer, um líder esforça-se para tratar todos com justiça e para recompensá-los de acordo. Praticar a regra de ouro não significa que a empresa é uma instituição de caridade em tempo parcial. E nem é preciso supor que nunca será possível demitir um colaborador ou afastá-lo durante algum tempo. Às vezes, um líder precisa tomar decisões desagradáveis que melhor se adequam aos seus interesses na empresa, mas essas decisões talvez decepcionem ou magoem o subordinado. Nesses casos, o líder deve agir com o máximo de gentileza e compaixão. Existe até mesmo o jeito certo de despedir um colaborador de acordo com a regra de ouro. Eu sei o que significa ter um medo constante de ser despedido. Certa vez trabalhei com dezenas de mulheres no escritório muito grande, um espaço aberto sem repartições. Haviam diversas fileiras de mesas ao lado umas das outras e na frente também. Era caótico tentar trabalhar enquanto uma pessoa ao seu lado falava ao telefone e a pessoa da outra mesa gritava o nome de alguém. Havia um gigantesco relógio preto e branco acima da porta do escritório do gerente e todos os dias, por volta das 3:30 da tarde, todo aquele burburinho sumia e o lugar ficava em silêncio. O medo tomava conta da sala. Exatamente às 4 horas, o senhor X demitia 5 colaboradoras. Ficávamos sentados durante aqueles últimos 30 minutos em agonia, esperando ver quem é que ia ser cortado. Se perto daquele temido momento alguém fosse casualmente chamada até a sala dele, ficávamos segurando a respiração até ela voltar e continuar com as suas atividades, sinalizando que estava tudo bem, o que era um alívio. Mas muitas vezes a colaboradora voltava em lágrimas e começava a recolher as suas coisas da mesa. O método do Senhor X era demitir as pessoas com raiva, geralmente com muitos gritos. Dar o prazo de 1 hora para a pessoa pegar suas coisas e ir embora e desejar que jamais haveria novamente. Sempre que encontra um colaborador que não está muito bem encaixado em seu cargo, siga um procedimento bem diferente. Meu primeiro passo é aconselhar a pessoa sobre as maneiras específicas que ela possa melhorar. Dou sugestões e estabeleço prazos razoáveis para que ela possa ter um sucesso imediato. Mas se seus esforços não deram certo, devo considerar o que é melhor tanto para a pessoa quanto para a empresa. Na minha experiência, sempre que um colaborador fracassa, ele é quem se sente mais desconfortável com o fato. Se, por exemplo, tem uma colaboradora na área de relações públicas que simplesmente não consegue falar em frente a uma plateia, uma pessoa sem a energia necessária para inspirar os outros, eu abordo o problema seguindo a regra de ouro.
Como eu me sentiria se fosse essa colaboradora? Eu posso dizer, Jane, você está conosco há 2 anos e toda vez que te vejo apresentando algo, percebo que você não se sente muito confortável. Eu vi você passar por todo o programa de orientação como se fosse um grande sacrifício. Queria de todo o meu coração que isso não fosse verdade. Mas, Jane, acho que esse não é o melhor cargo para você. Nós nos importamos com você e queremos que você tenha sucesso. Existe algum outro cargo que você gostaria de experimentar? Se não existe nenhum outro desafio para ela dentro da nossa empresa, nós a ajudamos a obter um cargo numa empresa que possa melhor utilizar seus talentos. Eu não jogo fora uma colaboradora como se ela fosse um jornal de ontem. É claro que há gerentes que não concordam com isso, assim como o senhor X. Na visão deles, assim que você despede alguém, essa pessoa deve pegar suas coisas e ir embora. Mas nas raras ocasiões em que é possível tirar vantagem dessa situação, eu ainda prefiro errar para o lado das pessoas do que para o lado dos negócios. É preciso lembrar que não apenas a saúde da empresa, como a nossa própria sobrevivência depende de ela obter lucro. E embora muitas empresas sejam filantrópicas, o apoio que ela dá a causas civis e à caridade está diretamente associado à sua capacidade de funcionar de maneira eficiente como empresa. Não apenas falamos da regra de ouro, esperamos que todos a pratiquem. Como o pilar da nossa cultura, continuamos a adotar a regra de ouro como um guia diário para as interações na empresa, com os nossos colegas e aliada na força de vendas independente. Os atos e decisões individuais de cada um se baseiam nessa filosofia atemporal. A regra de ouro tornou-se o mantra da empresa para o serviço personalizado que sempre esperamos fornecer ao cliente. E ela ainda continua a definir não somente nossa cultura, como também o nosso compromisso com a excelência, num setor altamente competitivo como o dos cosméticos. Há muitos anos, um palestrante motivacional de outra empresa também praticava uma filosofia que se baseava na regra de ouro. Ele descreveu para nós bolas de gude nas quais a regra de ouro era inscrita. Achamos uma ideia bastante interessante, já que era uma representação da nossa crença. Uma das diretoras de vendas independente foi até o telefone e fez uma ligação para saber mais sobre as bolinhas da regra de ouro. Quando ela voltou para o grupo, disse incrédula: Mary Kay, você não vai acreditar. Mas a pessoa que primeiro teve essa ideia foi uma consultora de beleza independente, Mary Kay. Com o passar dos anos, demos milhares dessas bolinhas para os outros. Quando eu entrego as bolinhas, eu digo: não posso prometer uma cama cheia de rosas, mas sem espinhos. Todos os dias você terá problemas, e quando você tiver de enfrentar esses momentos cruciais, quero que você pegue essa bolinha com a regra de ouro, segure-a e se pergunte: como posso resolver isso de acordo com a regra de ouro? O que Mary Kay faria se estivesse aqui? Embora muita gente acredite que não havia um lugar para a regra de ouro no mundo dos negócios, ela é parte fundamental da nossa empresa. Além disso, não acredito que seja possível alcançar uma liderança eficaz de outra maneira. As diretoras de vendas independentes falam sobre os valores de Mary Kay em prática nos dias de hoje. Essa regra de ouro é as prioridades corretas não são algo comum no mundo dos negócios de hoje em dia, mas, na minha opinião, são princípios essenciais para se montar um negócio Mary Kay de sucesso, diz uma diretora do Cazaquistão. São mais do que princípios para uma conduta ética, é um processo para espalhar o bem ao nosso redor. Angel Stoker é a diretora de vendas independente número 1 do Canadá há mais de 5 anos. Descobri que quando aplicamos a regra de ouro com as pessoas que trabalham conosco, a consequência direta é que elas ficam mais confiantes. E não é isso que gostaríamos que o mundo nos tratasse como queremos ser tratados? Adoro o fato de poder deixar as pessoas confiantes, ajudá-las a alcançar os seus sonhos. O sucesso delas, por sua vez, inspira outras pessoas. Já a Emily, dos Estados Unidos, sempre destacou a forte cultura de aprendizado existente na Mary Kay. Nos dias de hoje, em que a comunicação é instantânea, é importante ensinar paciência, compreensão e compaixão pelos outros. É isso que é a regra de ouro. Agir dessa maneira gera um ambiente seguro e propício ao crescimento. Quando uma pessoa acredita que sempre será bem tratada, isso aumenta a confiança dentro de uma empresa. Aprender a regra de ouro afetou não apenas o meu estilo de liderar, como também o meu estilo de vida, diz Larissa.
a primeira mulher que conquistou o nível de diretora de vendas independentes na Ucrânia. Por seus esforços, ela também ganhou a primeira Mercedes rosa. Maureen Lida, dos Estados Unidos, acredita que a cultura que se formou ao redor do sistema ímpar de adoção na Mary Kay é um dos motivos por que nos sentimos conectadas em todo o país, como se fôssemos irmãs.